A guerra nos separa, nos destrói, cria cicatrizes expostas para que todos vejam o sangue, a dor e o sofrimento que ela carrega por onde ela passa. E essa foi a tragédia que separou Martha e Henderson em seu passado. Spy Family, capítulo 98. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e nós estamos aqui para mais um capítulo de Spy Family. É claro, em um formato diferente, porque o Mano Joe aqui tá com dengue, por isso que não saiu vídeo no domingo e nem durante esses dias, tá pessoal? Então ainda tô me recuperando, por isso que vai sair aqui nesse formato, mas esse capítulo merecia um vídeo com toda certeza. Uma hora ele teria que sair, né pessoal? Porque cara, a tragédia na vida do Henderson e da Martha por conta da guerra é uma de muitas que aconteceram durante esse tempo. Então vamos comentar sobre mais esse capítulo, pessoal. Agradeço a todos que estão me desejando melhoras aí embaixo. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, tá bom? E vamos direto para o nosso capítulo, porque tem muita coisa, gente, muita coisa que rolou nesse capítulo que eu gostei demais. A verdadeira realidade da guerra, até mesmo as coisas sobre sermos idealistas demais. Então, cara, tudo tem que ser visto sob a perspectiva de várias pessoas. Eu acho que essa é a visão geral da coisa. Não é apenas uma visão correta, mas sim todas unidas em prol de algo bom, para que no final nós tenhamos aí o final dessa guerra. Quem sabe enquanto a Anya, a Becky, essas crianças forem crescendo, não é? Bom, vamos começar com o nosso capítulo. O nosso capítulo vai começar dizendo assim, né? Um rádio ali estava tocando e tal, e o pessoal planejava diminuir em mais 2 anos a atual idade para alistamento, ou seja, adicionando mais pessoas jovens para serem alistadas ali para a guerra, para que eles pudessem lutar, até porque falta de pessoal é o que acontece normalmente, né? Muitas pessoas morrem, precisamos de outras pessoas para lutar na guerra, e por isso o pessoal já está cogitando essas coisas, enquanto nós temos ali o pessoal também falando, pô, temos que matar esses demônios de Westalis, esse povo aí, tal, tem que matar todo mundo mesmo e pronto, acabou. Enquanto isso, nós temos a conversa da Martha com o próprio Henry, né? O Henry conversando ali com ela e explicando que ele acabou se formando mais cedo por falta de pessoal, então foi encurtado em 6 meses o tempo de conclusão, e é por isso que ele acabou se tornando professor, conseguiu se tornar professor, né? E ali tá dando aula no Éden. E aí então a Martha fala, pô, são tempos difíceis e tudo mais, e papapá. Ele desliga até o radinho quando o pessoal começa a chamar ali o povo de Westalis de demônios e tudo. E aí ele fala, pô, mano, sempre acreditei que o rádio seria super importante, mas tô vendo que tá sendo mais importante é propagar aqui a disseminação de ódio e tudo mais. Na verdade, o rádio não é o grande problema em si, mas quem opera muitas vezes o rádio ou então a televisão, e no final das contas somos nós humanos. E aí o legal do Henderson ele tenta resumir tudo em educação, mas muitas vezes não basta só a educação, e sim a mudança das próprias pessoas em si. São elas que fazem a educação ser algo bom ou ser algo ruim. Acredito que com o tempo ele vai perceber isso, principalmente conversando com a Martha. E a Martha ficou muito feliz de ter encontrado novamente o Henderson, porque o Henderson não estava morto, lembrando que ela sempre imaginou que as pessoas que ela tanto gosta estariam sempre ali para ela. Ela comenta isso diversas vezes nesse capítulo, também dando a entender que nós temos que aproveitar enquanto ainda temos oportunidade para falar o que nós sentimos para as pessoas que gostamos, para curtir aqueles momentos juntos, porque pode ser que amanhã nós não tenhamos mais aquela pessoa ali, seja porque ela acabou falecendo ou seja porque também ela acabou se mudando e esse tipo de coisa. Eu acho que essa mensagem é bem importante, aproveitar o hoje, aproveitar as oportunidades que a gente tem e também aproveitar as pessoas que a gente tem ao nosso redor. Por isso, a Martha tá toda feliz,
feliz, diz assim, poxa, que bom, né? Você me parece bem, você nunca muda e tudo. E aí ele falou pra ela que ela também não mudou nadinha, mas na verdade ela ficou muito mais bonita, né? E aí ela fala, ó, me tornei uma Imperial Scholar. E na verdade eu tô até ainda fazendo a nossa reunião do chá. É claro que eu vacilei um pouquinho, né? Até porque você não estava mais aqui. Só que eu ainda faço de vez em quando ali a reunião do chá e tudo mais. E aí ele fala assim, pô, então vamos tomar ali uma xícara depois. Algo que anima bastante tanto ela quanto ele. Eles começam a conversar, batem um maior papo. É legal ela falar sobre as conquistas que ela teve, né? As coisas que aconteceram. O Henry também contando um pouquinho o que aconteceu com ele na faculdade, porque ele chegou até mesmo a apanhar para um professor de física. Olha só, o Henry sempre apanhando de alguém, né? E ela também conta que ela ganhou um prêmio no concurso de balé no ano passado e que uma pessoa importante da companhia de balé, Marlov, cumprimentou ela nessa ocasião, e provavelmente essa pessoa é a Johanna, que é aquela que mais pra frente no capítulo a gente vai ver o que aconteceu. Então, como parece que voltaram os tempos antigos, com eles tomando chá e conversando e tudo, eles ficaram ali super felizes e tal. Só que a guerra começou a ficar cada vez mais e mais forte. Então, por um breve intervalo, eles tiveram ali aquela sensação de paz. E aí, a gente vê ali alguns testes que a gente tem no Éden, né? Porque os alunos estão treinando ali, né? Caso ocorram algumas bombas, explosões e tudo, eles estão passando ali por uma simulação. E aí a gente começa a saber que numa cidade tal, ocorreu ali alguns ataques aéreos, algumas explosões, pessoas morreram naquele processo, e isso já é para nos preparar para o que vai acontecer ainda nesse capítulo. E aí então uma das alunas está conversando com o Henry e ela fala assim, poxa, professores são isentos de se alistar, não é? E aí ele fala assim para ela, não é que são isentos, na verdade a gente tem um adiamento, porque em um momento ou em outro eles vão acabar me escalando também para lutar na guerra e, bom, eu vou ter que lutar, não vai ter jeito, né? Só que a gente tem esse adiamento, já que somos professores. E na verdade a pessoa que está conversando com ele é a própria Marta. E aí o pessoal olhava para o Henry, o pessoal da própria família dele, dizendo assim, pô, você resolveu virar professor só para fugir da guerra e tudo, né? Só que a gente sabe que não é isso. Na verdade, ele queria mesmo ajudar as pessoas através da educação, né? Só que o pessoal queria mesmo que ele se tornasse pelo menos um professor de física, sei lá, porque aí ensinava os alunos a fazer bomba e aí ajudava para ter mais e mais guerra. E aí ele pergunta, será que a educação não tem mesmo poder algum? Bom, talvez a educação sempre tenha o poder. O problema é que o poder tem que estar na mão de quem? Dos próprios humanos. E depende do que os próprios humanos fazem para que aí sim nós possamos ter uma mudança de tempo. E eu gosto como o autor escreve dessa forma o mangá, sabe? Eu acho que traz uma profundidade muito legal. Só que aí nós vamos ter más notícias, porque logo alguns dias depois as amigas da Marta começam a chamar ela dizendo assim, nossa, a gente tem uma notícia urgente, aconteceu um negócio aqui terrível, porque em uma cidade onde a companhia de balé Marlov, aquela lá que a Marta tanto admirava, fazia um show de consolação. E aí então eles foram bombardeados lá naquela cidade e tudo, e 17 pessoas morreram, incluindo Johanna, a bailarina principal, provavelmente aquela que elogiou a Marta também lá atrás. Por isso o choque da Marta é extremo no que ela tá sofrendo ali. Ela tá naquela reunião do chá esperando pelo Henry, né, principalmente porque precisa de alguém para desabafar, e aí ela chorando e tudo, ela acaba abraçando o Henry, triste pra caramba, porque ela não devia ter pensado que eles estariam sempre por perto. Por isso que cada coisa tem que ser aproveitada com a pessoa que está ao seu redor. Amanhã pode ser o último dia que você vê essa pessoa e tudo, e essa parte é muito importante para a gente dar valor às pessoas que estão ao nosso redor, para a gente poder perder também um pouquinho do medo ou talvez do orgulho de falar que a gente ama, que a gente quer aquela pessoa ao nosso redor. É uma parte bem triste assim da própria Marta, e isso faz com que ela tome algumas atitudes bem melhores para sua vida. Ou seja, dessa vez, daqui em diante, ela vai tentar sempre dar o seu máximo e sempre falar o que ela pensa logo de uma vez. Se ela quer chamar alguém para dançar, se ela quer fazer alguma coisa, ela vai fazer logo, porque ela não sabe até quando aquela pessoa vai estar
ali. E por isso ela acaba também tomando uma decisão, já que seu sonho de fazer parte de uma companhia de balé foi simplesmente pelo ralo, por conta da guerra, o que aconteceu ali com a companhia Marlov, que é onde ela desejava tanto participar. Ela toma a decisão de se alistar nas forças de defesa nacionais femininas para ajudar ali na guerra, né? E aí o Henry fica bravo com ela, fala para ela assim: como que você faz isso? Você tá maluca? Você não pode entrar na guerra e tudo mais, e papapá. E aí ela até diz pro Henry: pô, meu, você tá sendo meio indelicado, calma, você não tá sendo um cavalheiro e tudo. Só que o meu sonho, a companhia de balé já era, vai acabar, acabou tudo, meu sonho vai acabar. Então o que resta pra mim? Eu tenho que lutar pelas coisas que eu acredito. Eles vão querer tomar tudo de mim, a guerra vai querer tomar tudo de mim. Eu preciso proteger as coisas que eu ainda tenho. E aí o Henry, ele fala: poxa, meu, você é burra, você vai entrar na guerra, você pode acabar morrendo, você vai entrar nesse jogo violento, você não pode fazer isso e tudo. E aí que tem uma frase legal da Martha, porque ela diz assim: é você sendo muito idealista como sempre, Henderson. E por que ela diz isso pra ele? Porque ser idealista demais também não adianta muito, porque se você é muito idealista, você acaba não vendo a própria realidade que se põe à sua frente. Aquelas pessoas que batiam no Henderson, mesmo que a gente falasse assim: poxa, que bonito, né? Ele não bate ninguém, ele não revida e tudo, e papapá. Gente, no final das contas, não resolve absolutamente ali nada, porque você continua apanhando, a pessoa vai continuar te batendo, tanto que ele apanhou novamente ali para um professor de física, conforme esse capítulo mesmo nos conta, visto que, gente, só o idealismo não salva nada, você precisa brigar por algo. Não querendo dizer que você tem que sair socando todo mundo, mas sim que você tem que lutar por alguma coisa também. Ser apenas idealista não adianta, precisa dar um passo adiante. Era o passo adiante que a Martha estava dando, dizendo assim: eles vão me roubar tudo, eu tenho que resistir a isso. E tipo, eu posso perder, assim como eu perdi meu sonho, eu posso perder você, posso perder as pessoas que eu me importo, então eu vou proteger ainda o que eu tenho com todas as minhas forças. E por isso que ela vai se alistar ali nas defesas femininas para poder lutar provavelmente numa guerra, não lutar de fato, mas participar de alguma forma. E ali para mim foi uma declaração de amor, de que se importa com alguém das mais bonitas, porque ela diz isso pro Henderson, só que ele só consegue pensar: guerra, educação, eu tenho que resolver tudo com educação, com o meu idealismo, mas ele acaba se esquecendo dos próprios sentimentos da Martha. Por isso que ela vai embora e fala assim: Henry, seu burro, seu cabeça dura, tô indo embora, tal, não sei o que. A decisão dela já foi tomada, e o próprio Henry, quando ele amadurece mais, já contando essa história, ele fala assim: poxa, na época eu era um idealista. Ele jamais deixou de acreditar que o mundo mudaria se passássemos a crença adiante, né? Foi muito teimoso com tudo isso, só que no final das contas, a educação é o ato de tentar influenciar as outras pessoas. Só que como que ele ia resolver as coisas se nenhuma discussão e nem resolver as coisas com a Martha ele conseguia? E aí ele percebe que tem algo mais importante além da educação, que é o amor, que é o relacionamento entre as pessoas, para aí sim a educação muitas vezes ter ali o seu efetivo acerto, sabe? Porque a educação, ela poderia ter muito poder, mas o Henderson não tinha. E aí então a gente vê ali tudo vaziozinho, né, naquela organização ali do chá, onde eles ficavam, até porque eles não se encontram mais a partir dali. E aí então que a Martha, quando ela estava andando ali pelos corredores, vai ter a festa de formatura, né, todo mundo querendo dançar, esse tipo de coisa, no rádio falando sobre doação de sangue, porque eles também precisam de sangue ali para transplante e tudo, na guerra e tal. E aí então o Henderson tá comentando ali com o professor que o primo dele faleceu, né, na batalha naval do arquipélago do Lago Sul. E aí então o professor fala: pô, mano, daqui a pouco vai ser a gente, né? A gente não sabe quando vai ser a nossa hora. E por isso que eles ficam pensando: pô, você também precisa casar, né? Pelo menos pra continuar a linhagem da família e tudo. A gente vai ser jogado na linha de frente, a gente precisa ter alguma coisa de bom, como um casamento e tal. A família do Henderson fica jogando várias propostas de casamento. Isso deixa a própria Martha, tipo, putz, cara, eu não vou ter tempo para fazer as coisas que eu desejo durante esse tempo, porque se ele casar por algum acaso, ou então ele ir pra guerra e nunca mais voltar, eu preciso
fazer alguma coisa. Então ela começa a chorar pra caramba, porque ela vê que o tempo tá se esgotando cada vez mais, ela não sabe exatamente o que fazer e ela não quer se formar desse jeito. E aí, então, cara, ela começa a chorar ali, é uma dor que eu sinto assim na hora, né, e tal. E aí ela resolve jogar a sua cartada final. Fala assim, não, eu vou chamar ele pra dançar, chega de vergonha, chega de medo, chega de todo esse tipo de coisa, a gente não sabe quando eles podem ser jogados na linha de frente, o que pode acontecer com eles lá no futuro. Eu não posso ficar pensando que ele estará aqui para sempre. Eu tenho que aproveitar enquanto ele está aqui em vida. E eu achei isso muito bonito, que é a importância da gente cultivar as pessoas enquanto elas estão lá em vida. Eu acho que o Henderson poderia utilizar muito mais essa imagem assim do que a Martha está pensando, do que necessariamente apenas pensar sobre educação. E aí nós temos a festa de formatura, né? A própria Martha aparece ali com as roupas, o uniforme, né, militar e tal, né? Só que ela tá muito bonita de verdade. E aí ela chama o Henry para dançar. Se foi uma coisa que lá no passado ela não conseguiu chamar ele, dessa vez ela chama, eles começam a dançar. O próprio Henry ali, ele é muito mal na dança e tal, né? Parece até que ele não treinou tão bem para isso. A gente até fala pra ele assim, não, isso não é nada elegante, né? E aí ele fica todo com vergonha, né? E aí ela tava com saudade dele, né? Desse tempo que eles passavam juntos e tudo, né? E aí então é muito bonito ele pedindo desculpa, dizendo, ó, não sou nada elegante, não respeitei seus sentimentos, impus minhas próprias ideias sem ouvir o seu ponto de vista, fui muito teimoso. E aí que é o legal, o idealismo dele morreu ali para nascer uma compreensão que ele deveria entender o ponto de vista da outra pessoa, para aí sim ele compreender, por exemplo, como de fato ele pode acabar com a guerra. Porque na discussão entre ele e a Martha, mais os dividia do que os unia. Por quê? Porque ele colocava a ideia dele, ela colocava a ideia dela, mas no final das contas eles não entravam em um consenso. Então a gente sempre precisa olhar também para o ponto de vista do outro e não só para o nosso próprio com os nossos próprios ideais. Achei isso muito legal, além de, claro, o pedido de desculpa dele. E aí ela olha pra ele com aquele olhar todo bonito, assim, sabe? Tipo, você pensa demais. Só que ele, por ser desse jeito, e até mesmo por pedir desculpa e tudo, esse jeito era o que conquistava cada vez mais ela. E aí, até a dança terminar, ela decide se declarar pra ele, que ela gostava dele, que ela o amava. E aí, quando ela vai se declarar, as bombas da guerra começam e a tragédia, mais uma vez, vai separar aquele casal. Porque depois de soltar várias bombas, ela acaba falando que gosta dele, mas as bombas ali colocam o som muito mais alto do que o Henderson poderia escutar. E agora sim, eles vão ter que se esconder, vão ter que fugir e não vão ter tempo ali para passar juntos. E é ali que a gente termina esse capítulo. Essa tragédia que, no meu ponto de vista, pessoal, trouxe um negócio assim, gente, a gente tem que aproveitar realmente o momento enquanto a gente tem com as pessoas. E a gente vê o quanto a guerra nos separa, nos destrói, cria feridas enormes e deixa em terra arrasada tudo que a gente vê pela frente. É como se fosse um completo nada, tudo destruído sem que nada nasça a partir dali, porque é isso que a guerra faz. Enquanto alguns pensam que estão, por exemplo, deixando o mundo melhor através de uma guerra, através da vitória dentro de uma guerra, acredito que o que mais trazem na verdade é realmente apenas a morte e só a morte. Ela que provavelmente separou o Henderson e a Martha nesse momento e que os deixou separados por muito tempo mais, porque provavelmente depois disso tudo eles acabaram se separando e depois nunca mais se vendo, apenas se reencontrando recentemente no próprio mangá de Spy Family, quando acontece ali aquele atentado no ônibus, quando os dois acabam se vendo. Eu acredito que foi ali que eles acabam se reencontrando pela primeira vez no mangá. Então, gente, que capítulo, assim, sensacional, muito legal a forma como que o autor tá trabalhando tudo isso. Eu tô gostando bastante de ler. Peço desculpas por não estar aparecendo pra vocês, ou então vocês não estão vendo minha cara e tudo mais, mas é porque, como eu disse, eu tô doente, mas logo logo
eu tô melhor, tá? Então, um capítulo bem trágico, bem triste, na verdade, né? Eu senti muita dor da Martha, assim, nossa, que personagem incrível. Eu já gostava do Henderson, mas eu gosto ainda mais dele e gosto ainda mais da Martha. Acho que é um casal muito bem construído pelo autor, e se ele fez isso, ele também pode construir ali um pouquinho mais do Lloyd e da própria Yor, né? Então, cara, acho que o melhor casal que eu já vi de Spy Family é, com toda certeza, o Henderson e a Martha. Uma história triste, uma história bonita, uma história de tragédia e tal, mas que ao mesmo tempo ela ainda pode encontrar o verdadeiro amor na situação atual, porque eles ainda estão vivos, eles ainda têm tempo, eles ainda podem cultivar esse amor que eles tiveram desde a sua juventude, não é? Bom, o capítulo fica por aqui, assim como o vídeo também, e o Mano Joe tá vazando. Muito obrigado, pessoal, que me desejou melhoras, eu tô indo nessa e até uma próxima, tá bom? Encontro vocês, hein? Fui!